Então cá estamos, mais uma live. Hoje vai ser com o Silas, sobre física biológica. Em específico, invasões biológicas. Então vai ser com o Silas Poloni. Então, quando ele entrar, eu vou colocar ele aqui pra gente fazer. Deixa eu ver. Então só. Deixa eu ver. Ai, Ah, tá aí. Show. E aí, Silas? Revini, beleza? Tranquilo? Show. Tranquilo. Então hoje fiz conversa com o Silas Poloni, que faz doutorado no IFT Unesp, doutorado em Física Biológica, né? Fez o mestrado no IFT também. Exato. Enfim, aí hoje vamos trocar uma ideia sobre o que tu estuda, né? Basicamente, o que eu sei até então é que dentro de biologia e matemática, física biológica, a temática do teu estudo é invasões biológicas, né? Isso, invasões biológicas. Para quem não sabe o que é invasão biológica, é quando uma espécie nova ou um tipo de animal novo, né? Precisa ser, quer dizer, é uma espécie, mas enfim, uma espécie nova entra num ambiente no qual ele não é nativo. Então, você pode pensar, sei lá, o que aconteceria se chegasse um grupo de hienas no Brasil? É o caso mais, assim, bizarro possível, mas seria nesse sentido. As hienas não moram no Brasil, não é o habitat natural delas. O que aconteceria se um grupo de hienas chegasse aqui? É basicamente nesse sentido que vão as perguntas. Uhum. E, bom, claro que esse foi um exemplo muito drástico, né? Mas o que acontece é que essas invasões biológicas elas acontecem mais do que a gente pensa do que isso seria, do que aconteceriam, né? Porque todo dia você tem viagens internacionais de pessoas, você tem viagens internacionais de produtos, né? Os produtos são comercializados daqui para lá, de lá para cá. E com isso você tem a entrada de pequenos insetos, pequenos mamíferos, você pode ter a importação de outros animais que servem para controle biológico de outras pestes, né, no setor agrícola. Então, o que acontece se você traz esses pequenos animais e você perde o controle deles, né? Ou desses animais perde o controle deles e eles se espalham por esse habitat que não é o deles, né? É isso que eu estudo Tipo, basicamente. e o que acontece é num sentido de tipo número de população de espécies em geral, tipo espécies que já estavam ali, espécies Isso que chegam no novo tem. lugar, esse tipo de coisa. Exato. Quando uma nova espécie chega num habitat que ela não é nativa, né? O que ela provoca? Ela pode competir com uma espécie local, ela pode predar uma espécie local, ela pode ser predada por uma espécie local. Isso traz mudanças no ecossistema, né? E aí você pode ter aumento ou redução de algumas espécies e com aumento e redução de espécies locais, outras espécies sofrem as consequências disso. E é um ciclo, né? Acaba sendo um ciclo Sim. de reações que acontecem porque uma espécie nova entrou. E, e tudo isso daí é gerado, vamos dizer assim, tudo isso tu tenta entender esse tipo de dinâmica com modelos, com algum tipo de modelo que vai descrever essas interações. Exato. Geralmente a gente escreve modelos para o número de indivíduos daquela população ou para a densidade de indivíduos daquela população numa determinada área, né? A gente escreve equações, são equações diferenciais, geralmente, diferenciais ordinárias ou parciais, para quem é mais técnico, mas elas descrevem basicamente quais são as interações interespecíficas daquela espécie que está entrando no habitat e também das intraespecíficas, quer dizer, como é que aqueles indivíduos daquela espécie se comportam com seus pares, né? Então, você pode ter que eles competem entre si, você pode ter que eles precisam de um número mínimo de indivíduos para poder conseguir se reproduzir, ou para conseguir prevenir ataques de predadores, ou para conseguir predar
determinadas presas. Então, tem que modelar tudo isso, escrever uma equaçãozinha que traz esses efeitos para a equação, né? Escreve uma equaçãozinha com esses efeitos e vão descrever como eles vão crescer, como eles vão interagir com outras espécies e tudo mais. Pode crer. Aí tu falou, acho que um dos exemplos que tu falou então é que tu pode ter, por exemplo, competição entre duas espécies, daí tipo, existe algo, quando tu fala competição entre as espécies, existe alguma prescrição para modelar esse tipo de coisa dentro das equações diferenciais. Então, tipo assim, tu vai olhar, essas duas espécies, elas vão competir, elas, sei lá, eu não sei, tipo, Exato. Você escreve assim, a densidade de uma população ou o número de habitantes, de indivíduos dessa população, e o número de habitantes da população que compete com ela. Certo? Então você tem aqui a população 1 e aqui a população 2. E você vai escrever que a presença da 2 é maléfica, quer dizer, causa um decréscimo no número de habitantes da população 1, e vice-versa. Isso seria um jeito de escrever uma relação de competição. E isso é geralmente competição por recursos em geral. Então pode ser competição por alimento, pode ser competição por espaço, competição por. Quer dizer, qualquer tipo de recurso serve como o cara-alvo da competição, né? Competição por espaço, como eu disse. E aí você tem esses fatores, você escreve as equações para esses dois caras. Você pode ou não escrever equações para o recurso, né? E aí você teria um sistema de três equações. Você teria um competidor, o outro competidor e o recurso. Mas geralmente, o que você escreve geralmente é que um competidor e outro competidor, eles têm relações antagônicas um com o outro, né? Quer dizer, um é muito prejudicial para o outro e o outro é muito prejudicial para o primeiro. E quando você inclui o recurso, você só coloca que os dois predam o recurso junto. E a dinâmica mesmo vai se encaminhar de estabelecer quem que é o melhor competidor nesse caso. E aí, uhum. nesse sentido. E aí, e aí tu se propõe, por exemplo, a fazer tipo assim, a usar um modelo desse tipo para algum cenário específico. Por exemplo, é, tipo assim, eu posso pensar em vários tipos por exemplo, pode ter, que nem tu falou, né? Pode ter a competição entre duas espécies, ou tu pode ter que as espécies se ajudam e tal, mas pode ter vários tipos de configurações diferentes e tu vai ter, imagina, uma equação diferencial diferente para cada sistema. Isso, isso. O que eu faço no doutorado agora, né? Assim, uma das primeiras preocupações que eu tive foi exatamente estudar isso. Como é que diferentes. Isso que você está falando, que são diferentes interações entre as espécies, né? A gente chama na nossa área de módulos de comunidade, que é basicamente como que uma comunidade tá organizada. Quer dizer, você tem um cara que preda o outro, e esse daqui compete com o segundo, e, enfim, são todos os jeitos que um conjunto de espécies se organiza na sua cadeia alimentar, mais ou menos. Isso chamam-se módulos de comunidade. Uma das primeiras perguntas minhas foi como é que diferentes módulos de comunidade, certo? Que são essas diferentes interações interespecíficas, se comportam na entrada de um invasor que vai também participar dessa comunidade. Então, isso é a primeira pergunta do meu doutorado e é o que dirige boa parte dos meus estudos. Assim. Você acaba fazendo, quando você coloca a nova espécie, ela vai modificar esse ecossistema, como eu disse, e o meu objetivo mesmo é obter em que situações ela mexe tanto nesse ecossistema que ela muda completamente a configuração. Então, você retira um predador, ou você retira um dos competidores, ou você acaba completamente com a das presas, entendeu? Então, é nesse sentido assim que vão as perguntas principais do meu doutorado. E junto a isso, como é que a configuração do terreno, né, do habitat, ela importa nesse sentido. Quer dizer, você pode imaginar, né, quando uma espécie nova chega num território que ela não é nativa, ela vai chegar num lugar que não necessariamente é o habitat ideal para ela. E nesse local que não é o habitat ideal para ela, ela vai se espalhar e em algum momento ela vai encontrar um outro tipo de hábitat. Então, por exemplo, ela pode entrar numa área de fazenda que é próxima à Mata Atlântica. Então,
em algum momento, se ela está se espalhando, ela pode entrar na Mata Atlântica. E aí o que acontece quando ela entra na Mata Atlântica? É um habitat melhor, é um habitat pior para ela? Depende. E é nesse sentido também que eu faço essas perguntas. Hoje é isso que eu tô, assim, mais. hum, São as perguntas que eu mais estou atacando. Pode crer. Tipo, tu vai, ao mesmo tempo, tu vai olhando para diferentes, então, diferentes módulos que a gente falou, diferentes Isso, cenários, assim. Tu não isso. pega, vou estudar esse caso aqui. Você vai olhando algum tipo de fenômeno em que pode ocorrer em vários tipos de. Isso. Assim, eu estudo um módulo de cada vez, né? Porque a gente tem vários módulos que são módulos clássicos, né? E aí você vai estudando esses Ah, módulos um de cada vez. Então você tem competição entre duas espécies, você tem mutualismo entre duas espécies, você tem predador-presa, né? Uma relação simples de predador-presa. Você tem uma relação de competição com recurso explicitamente modelado, que você escreve com seus recursos. Você tem situações que é a que eu estou mais estudando, que é o mais desenvolvi, que é a relação de é, preda- predação intraguilda, que chama, né? Que é quando você tem dois consumidores por um recurso, né? E esses dois consumidores têm uma relação de predador-presa entre eles. Então, além deles competirem por um recurso em comum, eles se predam. Né? uhum. Esse é o que eu mais estudei a fundo, assim, foi o que eu mais fui longe, porque os outros já estão um pouco estudados. Eu só estudei no sentido de que, bom, vamos ver o que já existe, o que já tem feito. E esse é um dos exemplos que não estava feito, e eu falei, bom, vou investigar então. E aí, esse foi assim, esse é o primeiro resultado do meu doutorado, seria esse. Assim, então, do que acontece É. nessa relação e como ela, como ela acontece em habitats diferenciados. E aí tudo isso tu faz, por exemplo, tu pega e programa. É, tu pega para resolver essas equações diferenciais e tal, tu faz simulações numéricas. Também, Ou também, também, pode crer. Tipo, também. também usa. Tem técnicas analíticas, né? Porque se você pensar que uma espécie está se espalhando num habitat, né? O que é importante para que ela se espalhe? O que você mede, né? Você mede quão longe ela chegou em quanto tempo. Né? No, Você pode colocar armadilhas espalhadas em torno da onde você sabe que é o ponto de origem dela, ou da onde você espera mais ou menos seja o ponto de origem da invasão, e você marca quão longe ela foi em quanto tempo. Né? Você coloca uma armadilha, sabe que a origem se deu há mais ou menos X meses, e você marca quão longe ela foi nesses X meses. Né? Isso nada mais é do que medir a velocidade da espécie, certo? A velocidade que ela está invadindo aquele hábitat. Hum, uhum. Então você tem técnicas para essas equações, por mais que elas sejam equações bem complicadas, porque são equações diferenciais não lineares, então elas são complicadas, geralmente não tem solução analítica. As que têm, elas já são muito bem estudadas, então assim, a gente já sabe mais ou menos como é que elas se comportam e tudo mais. Mas para os casos mais difíceis, você consegue extrair via algumas técnicas de aproximação ou técnicas de linearização, você consegue extrair qual que é essa velocidade. E é isso que a gente, quando você mede essa velocidade analiticamente, é da onde você tira o que é importante medir naquele sistema para saber se a invasão vai ter sucesso ou não, que tipo de mudanças no ecossistema ela vai causar, tudo mais. Porque a velocidade, geralmente a velocidade de invasão ser positiva, quer dizer, significa que ele consegue invadir. E se você tentar reinserir uma das espécies que ele eliminaria, por exemplo, se você pensar num exemplo de competição, pensa que entrou um competidor que eliminou o outro competidor, certo? Um invasor elimina a espécie local. Um dos jeitos de você medir se a espécie local consegue coexistir com esse invasor, na verdade, seria medir se você tentar reintroduzir a espécie local nesse habitat, essa espécie local vai ter sucesso. Então você mediria a velocidade dessa espécie local. E aí, nesse sentido, você tem invasibilidade mútua, que a gente chama, né? Que é quando uma espécie consegue invadir a outra. E aí você consegue dizer, bom, apesar de eu ter essa espécie invasora, eu sei que ela não vai eliminar, porque ela não, porque a espécie local conseguiria invadir esse sistema se precisar ser reinserido. Então, geralmente isso é um indicativo de que não vai ter eliminação. Só vai ter uma redução no número de indivíduos da espécie local, né?
Pode crer. É que louco, então na Entendeu? real, tipo assim, a minha primeira ideia é assim, temos equações diferenciais que modelam o sistema, vamos resolver. Não, mas é mais do que isso, é Aham. vamos entender o que que essas equações, ou, né, como é que a gente vai obter essas velocidades, como é que a velocidade de uma espécie se relaciona com a outra, é uma coisa mais, é Isso, bem, isso. pode crer, é bem físico na real, né? Acaba sendo, as soluções a gente chama de soluções de onda viajante, né? Que são soluções da física. Você vai escrever lá x menos ct igual todo físico faz. Pode crer. E, E outra coisa e que eu vai não tinha pra me lá. tocado de início é que tu tem a variável espaço, né, dentro então desses teus modelos, tipo, não só então o número de Exato, espécies, mas é uma distribuição espacial. exato. É como elas estão distribuídas no espaço. Geralmente o ANSATS diz que é uma onda viajante, então você tem aquele formato clássico, né? Que é um, um platô, aí você tem a frente de onda que decresce e vai a zero lá no infinito. Esse é o tipo de solução que a gente dá como ANSATS para o pro problema. Mas, Uhum. assim, quando tem a invasão, aí você pode ter oscilações, flutuações. Pode crer. É como se cada espécie definisse um campo, tipo um campo que, tipo assim, uma É, você densidade pode, de população é você tipo um pode campo. pensar isso, é. Pode pensar nisso. É É tipo, difícil você escrever a lagrangiana desses campos, mas você pode pensar sim. nisso. Aí, uma outra coisa que também eu fico perguntando, tipo, como é que esses resultados, eu não sei se eles são comparados com exemplos. Aí que tá, como é que tem algum tipo de experimento? Qual é que é o experimento? Tipo, tem coletas de dados, imagino, referentes à população de espécies em determinados locais. Então, tem alguma comparação com dados? Então, o primeiro trabalho, Esses... assim, tem bastante, mas acho legal como assim, tem vários exemplos também, que são exemplos engraçados de citar, e eu posso citar aqui. Mas, assim, o primeiro trabalho, acho que fez isso, e é um trabalho, assim, que começou toda a área de biologia matemática com estrutura espacial, né, que é levando em consideração o espaço contínuo e tudo mais, que é o trabalho do Skellan em 1951. Quer dizer, 51 faz 70 anos, então é mais ou menos recente. Que nesse trabalho ele faz exatamente isso para uma espécie de, que eu não sei como é que chama em português, mas é tipo um roedor que vive perto de água, que vive em água assim, e ele constrói tipo, parecido com o que o castor faz, que são aquelas represinhas, mas não chega a ser naquele nível. São represas bem pequenininhas só para ele morar mesmo. E bem na encosta assim de lagos e tal, ele não chega a interromper fluxos, mas é um ratinho que vive perto de água, é um roedorzinho que vive perto de água, e ele é nativo da América do Norte. Você encontra ele nos Estados Unidos, Canadá. E ele foi levado para a Europa, mas ele foi levado em diferentes pontos da Europa para ajudar a controlar alguma peste, que agora eu não lembro qual era a peste. Mas ele foi levado para a Europa para fazer um controle de pestes mesmo. E. Ou foi. Não, eu acho que ele não foi. Controle de pestes é outro exemplo. Ele foi para ser criado mesmo. Ser criado lá e acho que usar o couro dele ou alguma coisa desse sentido. E aí alguns escaparam. E começou uma invasão desses ratos e você começou a observar eles em diferentes locais da Europa que antes você não via. E aí começaram a fazer esses tipos de experimentos, que é, bom, na época os experimentos não eram bem estruturados, eles eram só mais ou menos relatos de pessoas falando, olha, comecei a observar que esses ratos, né, que chama muskrats, se alguém quiser procurar, é rato muscarado, muskrats, alguma coisa assim. Usavam a pele para casaco, o Peter está comentando, é isso mesmo. Enfim, e aí, nessa época, o experimento era você coletar os relatos das pessoas, falando que começaram a observar esses ratinhos naquela região. E aí você ia em diferentes cidades, em diferentes anos, você tinha os relatos. E aí você consegue medir, essa invasão aconteceu mais ou menos em 1900. E o paper saiu em 1951. E aí você tem, assim, de 10 em 10 anos, mais ou menos aonde eles eram encontrados, um raio de expansão deles. E nesse Pode crer. experimento você consegue medir, falando assim, olha, essa população vai crescer aqui mais ou menos como se ela não interagisse com espécie nenhuma. Você faz o modelo mais simples possível para ela, de uma espécie só, e vai dizer, bom,
Considerando isso, vamos ver que o modelo me diz se eu medir algumas variáveis desse sistema. Quer dizer, quanto ele se reproduz por ano, quanto ele se movimenta por ano, quer dizer, qual que é o raio de movimentação dele por ano. Se eu medir isso e colocar nas minhas equações, será que eu obtenho mais ou menos a mesma distribuição espacial deles hoje? E aí o Hum, Skellan foi lá, colocou isso nas equações, colocou as parâmetros que ele mediu na população e obteve uma velocidade linear, né? Que é uma constante, certo? A velocidade é uma constante vezes tempo. E aí ele obtém bonitinho o raio de expansão que bate bem bonito com o que seria o raio da figura geométrica que formam as cidades que relataram, né? Então você tem lá uma figura meio deformada, mas você pode traçar um raio que circunscreve essa figura meio deformada e dá o raio que o Skellan mede. E aí isso é o primeiro trabalho que obtém sucesso em aplicar a teoria para o experimento. Nesse campo, né? Claro que aplicar a teoria para o experimento foi feito anteriormente com sucesso, mas no campo de biologia de invasões biológicas, esse é o primeiro experimento. Aí você tem outros exemplos. Você tem um exemplo do sapo cururu, o sapo cururu brasileiro mesmo, não sei se vocês sabem, é um sapinho mesmo. Quer dizer, sapão, né? Ele é meio grandão, assim. porque... E levaram ele para a Austrália. Esse foi para controle de pestes. E lá na Austrália ele também invadiu. Eles escaparam alguns, eles invadiram. E nessa, só que esse é um exemplo mais engraçado, porque esse é um exemplo que traz evolução dentro do contexto de biologia, de invasões biológicas. Porque, tudo bem, você pode pensar assim, né? Os caras estão invadindo ao longo dos anos, é um tempo que passa, mas a evolução não para de acontecer. Tem vários fenômenos evolutivos em invasões biológicas, mas, assim, basicamente, só para entender, uma das coisas que eles evoluíram foi o tamanho de perna, porque com isso eles se movimentam mais rápido. E aí, os sapos na origem de invasão têm as perninhas curtinhas, e quando você olha para o sapo que está lá na frente de invasão, que é mais ou menos aonde eles estão sendo primeiro observados hoje em dia, tem as pernas gigantes, assim, para pular mais alto e mais longe. E você tem. Esse é um exemplo bem legal, e isso faz o quê? Que no começo, a velocidade de invasão que você media desses caras era eu acho que 15 quilômetros por ano, assim, eles se espalhavam 15 quilômetros por ano. Agora, eles se espalham por 50 quilômetros ao ano, entendeu? É uma Pode. velocidade muito maior. Já triplicou a velocidade deles porque eles evoluíram no processo. Isso seria tipo, se tu falou que, né, por exemplo, no primeiro exemplo dos ratos lá, o modelo que o cara lá usou, o Scalon, foi um modelo mais simples e aí tinha uma velocidade constante, isso que tu falou, né? Isso, isso. E aí, nesse caso, por exemplo, tu já teria que usar, tipo assim, para tu poder entender esse aumento de velocidade, já teria que. Nem sei se tem como modelar um tipo de coisa tipo evolução, mas. Então, tem jeitos de modelar. É o que eu estou mais interessado em fazer agora. É, é a minha próxima frente de trabalho é exatamente essa. Entender como é que você coloca os efeitos evolutivos nesses modelos para entender como é que a velocidade de invasão vai mudar, entendeu? Porque você pode ter efeitos que fazem a velocidade de invasão aumentar, igual eu comentei, de 15 quilômetros por ano para 50 quilômetros por ano. E você pode ter efeitos que fazem ela, assim, parar completamente. Se você tiver efeitos evolutivos de mutação, por exemplo. Se você tiver uma mutação deletéria, quer dizer, uma mutação que é muito prejudicial para a espécie, tem um efeito muito engraçado, que é que se essa mutação aparece na frente de onda, ela tem uma chance maior de ficar naquela população, quer dizer, que a gente chama de se fixar. Quer dizer, uma mutação se fixa na população. E se ela for deletéria, quer dizer, se ela for prejudicial, ela consegue parar completamente o avanço da população, a ponto que ela fica ali travada até que ela consiga escapar dessa mutação deletéria. Então ela não consegue se mover. Pode ser uma mutação, por exemplo, reprodutiva. Eles têm uma reprodução muito pior. Ou pode ser que eles não tenham um índice de competição com espécies locais muito, muito bom. Então eles competem muito fracamente com as espécies locais devido a uma mutação que aconteceu ali na frente de onda. Então, assim, tem vários efeitos legais que podem parar ou dar um super aumento na velocidade de invasão. Então é o que eu estou interessado hoje.
Que massa, tipo, eu não tinha pensado, eu nunca tinha, não achava que era possível. E tipo, mas aí É, esse tipo de coisa, tipo, bom, falei. não, pode falar, pode falar. Não, eu tava pensando assim, como é que tu vai modelar? Tipo, a possibilidade de uma mutação seria uma espécie de uma variável estocástica, assim, dentro de possíveis parâmetros? Então, para você modelar isso, geralmente tem uma teoria, né? Que é a probabilidade de uma mutação se fixar. E aí você vai ter que comparar o mutante, uma espécie, quer dizer, você trata esse cara novo como uma espécie diferente, que é o mutante, e como ele se estabelece com os seus companheiros, né, com os seus vizinhos. Aí, bom, a teoria de como você estuda uma mutação aparecer é bem desenvolvida. Ela não precisa de variável estocástica, assim, no sentido de que eu não preciso colocar isso nas equações diferenciais. Eu escrevo equações diferenciais para essa mutação. Eu modelo a mutação e tudo mais. Mas, assim, para colocar isso no modelo que tem estrutura espacial, que é o meu projeto, para mim vai ser um grande desafio, assim, porque eu não faço ideia de como eu vou fazer. Porque a Uhum. teoria que está desenvolvida não serve para. Geralmente a teoria que está desenvolvida ela serve para quando a ecologia do sistema ela está bem estabelecida, quer dizer, ela está em equilíbrio. Então as variáveis ecológicas ali elas estão mais ou menos em equilíbrio e elas vão modificando muito, muito, muito devagar. E ela, ela já tá, ela é mais devagar, quer dizer, nesse sentido ela é mais devagar porque ela já está em equilíbrio do que a escala evolutiva. E aí você escreve essas equações bonitinho só para a escala evolutiva do problema. O que acontece em biologia de invasões, em invasões biológicas, né? Você, você tem os dois efeitos acontecendo ao mesmo tempo. Quer dizer, a evolução está acontecendo enquanto a escala ecológica também está acontecendo. E esses modelos, tem alguns modelos e tudo mais, mas, assim, eu ainda não faço ideia de como eu vou ter que fazer isso. Eu só estou olhando, lendo as coisas para saber, mas... Sim. Mas por enquanto são as coisas que estão correndo na tua cabeça, imagina, assim, tipo. Exato, exato. Ó, o João fez uma pergunta. A fixação da mutação tem a ver com a persistência genética considerada no modelo? Uh, persistência genética. Assim, bom, por persistência genética ele diz que quanto um filho herda do pai, é isso? Quanto de características o filho herda do pai? Bom, aí sim, se você considerar que o filho... Que isso é a mutação em si, né? Persistência genética, quer dizer, eu não sei, pode ser que seja um termo mais biológico e eu não estou por dentro porque eu sou físico, né? Uhum. Mas se é nesse sentido, bom, tem a ver, né? Se, é necessário que o mutante, quando ele vá ter filhos, a probabilidade que ele tenha um filho que também é mutante tem que ser grande. Porque se ele puder ter um filho que não é mutante, ou ter um filho que é o mutante dele, né? É o mutante do mutante, aí as coisas complicam um pouco, né? Porque você tem então você precisa ter uma herdabilidade muito grande, que é o que a gente chama, né? Quer dizer, que em 99% das reproduções dele, ele vai ser igualzinho o pai dele e a mãe dele. É, nesse sentido. Precisa. Você precisa, porque senão você, assim, você acaba incorporando efeitos que a gente chama de como é que você escreve a reprodução desses indivíduos? Quando você tem uma espécie só e não considera evolução, você considera exatamente isso, que cada indivíduo é uma réplica perfeita do seu ancestral. Quando você coloca evolução, você pode ter que cada indivíduo de uma espécie não mutante é uma réplica perfeita do seu ancestral, com uma probabilidade muito grande. E aí, quando essa probabilidade muito grande não é satisfeita, ele vira um mutante. Ter uma probabilidade muito grande dele não ser mutante, né? Significa que você, sei lá, se você pensar numa distribuição, é quase uma delta distribuição do seu perfil, né? Do seu grupo de caracteres, e com o grupo de caracteres do seu pai, é quase uma delta distribuição de que seja o mesmo. Quer dizer, você tem o mesmo perfil do seu pai quase 100% das vezes, né? E é bem fininho, não tem variância nessa distribuição. Você não pode ter ser um pouquinho ou da sua mãe. Você é sempre muito parecido e quando você escapa um pouquinho, aí você já é quase uma delta, tem uma variância muito pequenininha de pai para filho. Deu para entender? Deu,
Deu só umas travadinhas no meio, mas assim, conforme ia voltando, eu ia pegando o fio da meada, assim. Ah, tá bom. É, Você mas quer que repete? Não precisa. meio que o espírito é que, tipo, aí que tá. Então tem uma certa probabilidade. Como é que tu modela a mutação? Tem essa certa probabilidade. Então é tipo, você, Tem, ela precisa existir dependendo dos modelos, né? Dependendo do campo que você está estudando. Alguns precisa. Outros você só considera que existe um mutante, esse mutante tem essas características que são próximas do ancestral, mas mas elas são um pouquinho diferentes, né? Próximas, mas diferentes. E aí você estuda como é que esse mutante conseguiria invadir o habitat que está esse ancestral. Você considera densidades pequenas inicialmente, enfim, mutação é um efeito, é um fenômeno raro, então você não vai ter de uma vez 100 mutantes aparecendo, você vai ter um ou dois. E aí esses mutantes precisam passar seus tipo, genes para frente. eu não sei como é que são, como é que é modelado exatamente, mas tipo, o que eu entendi até então é que tipo assim, cada espécie, a cada espécie está associada uma certa densidade de população, que seja uma função do Isso, espaço, imagino. E aí, então, cada isso. espécie vai ter uma assim. Quando tu introduz a mutação, tu tem uma certa probabilidade, quer dizer, tu adiciona uma nova densidade de população para, como se fosse uma nova espécie, que ela é muito similar à antiga. Seria isso? Tipo, com Isso. parâmetros muito similares. Você pode pensar em dois jeitos, né? Você pode pensar na mutação de dois jeitos. Uma é que você tem uma espécie nova, seria uma espécie nova que você chama, em termos práticos para o modelo, é uma espécie nova que você está chamando de mutante. Mutante da espécie um. Uhum. Você pode pensar desse jeito. Ou você pode pensar que a população ela é distribuída, ela tem uma distribuição de seus caracteres. Então, cada indivíduo daquela espécie, igual todos nós humanos, certo? Você pode pensar que se você olhar 100 humanos diferentes e coletar o tamanho do braço deles, essa distribuição do tamanho de braço vai ser normal. Quer dizer, você vai ter indivíduos com braços curtos, você vai ter indivíduos com braços longos, e você vai ter bastante indivíduos com braços de tamanho médio. Se você coletar assim, um número grande de humanos, certo? Pegar um humano e medir o braço dele. Você pode pensar que essa população que você está modelando tem uma distribuição desse jeito. E você pode pensar que quando eu, Silas, for ter um filho, meu filho vai provar. Bom, a nossa reprodução é sexuada, então é um pouco diferente, mas pensa que a gente se clonasse igual bactéria, certo? Quando eu me clonar e tiver um Silas 2, certo? O braço do meu filho não pode ser muito diferente do meu braço, certo? Não pode ser muito maior nem muito menor. E o seu filho também tem que ser nesse sentido, não pode ser nem muito maior nem muito menor. Então aí você trabalha com quão parecido é o ancestral com a prole, né? Você trabalha nesse sentido. E aí você induz mutação quando você diz que eles podem ser um pouquinho diferentes. Isso é mutação. Você Sim, pode trabalhar com mutação nesse sentido. pode crer. É como se fosse uma nova variável também. Então, tu tem uma densidade de Isso. população que depende do espaço e depende desse parâmetro que tu permite uma mutação em torno, uma Exato, mutação em exato. torno de um. É, Pode crer. exato. E você pode fazer isso sem considerar mutação. Que seria você considerar que sempre o ancestral e a prole vão ter as mesmas características. Sim. Sim. Que esse é o trabalho que tu já estuda, já fez, já faz. Eu já E. estudei algumas vezes, assim, mas eu nunca fiz a fundo, assim, evolução. Não, pois é, o sem evolução é o que tu já Isso, domina. Então o próximo passo seria introduzir isso que. exato. Pode crer. O meu próximo passo, quer dizer, da onde eu tô, tem vários próximos passos que eu posso dar, assim, mas o É. próximo passo que eu gostaria de dar é introduzir efeitos evolutivos. Caramba, isso abriu uma janela de possibilidades, assim, tipo, eu nunca tinha enxergado que dava para modelar, sei lá. Então, evolução eu sabia que dava para modelar. Agora, evolução em invasões biológicas também, para mim, foi uma abertura de possibilidades na hora que eu li o primeiro paper. Falei, caramba, eu não sabia que isso existia, não. Que massa. Aí, mas voltando à questão do. Bom, aí sobre tipo, essa questão de coletar dados, tu citou esses exemplos, que eu imagino que sejam exemplos é, conhecidos, vamos dizer assim, canônicos, né? É, mas É, assim, tipo,
que é É o tema do canônico, sapo. é mais ou menos canônico. Tá, pode crer, pode crer. É tipo O dentro de um contexto. dos sapos não é muito canônico, tá todo mundo ainda Pode estudando, crer. assim, meio que tá aparecendo modelo até agora. Mas o dos ratinhos, dos ratos que eu comentei, é canônico, assim. Saquei. É a citação, todo mundo que está em biologia matemática, estudando ecologia espacial, ou qualquer coisa que tem espaço envolvido, vai citar o trabalho que eu comentei lá de 1951, porque é o trabalho-chave, assim, é quem começou. Ele é um Uhum. exemplo canônico. Mas de qualquer forma, medidas estão sempre, tipo assim, os dados estão sempre sendo, tipo, tá sempre sendo feito medidas e aí existe um contato, vamos dizer assim, entre a parte teórica e a parte de tu, tipo assim, e verificando os modelos. É que eu não sei até que ponto os modelos eles precisam ser verificados, quer dizer, precisar precisa, né? Mas tipo, o quão é urgente é isso? Acho que imagino que até não tanto, né? Então, claro, quando você vai para nossa área, né? Quando você vai para uma coisa mais aplicada, quer dizer, você tem um problema bem definido, que é um problema com uma espécie que está invadindo um local, e nesse local você já sabe quais espécies estão lá e tudo mais. Então você tem um problema muito bem definido, você já sabe qual é o módulo de comunidade que você vai ter que estudar, que tipo de técnica matemática você vai ter que aplicar, qual abordagem você vai ter ali. Esse problema mais aplicado, você precisa ter a construção da teoria muito, muito detalhada. Você precisa ter certinho todos os dados da população, você precisa escrever certinho as equações para que elas representem exatamente o fenômeno biológico que você está vendo. Então, nesse sentido, você precisa que a teoria seja bem construída, porque você precisa entender aquele processo e precisa que quando você resolva essas equações, o que você obtenha não seja muito distante dos seus dados, entendeu? Não seja muito Uhum. distante do que você observa. Eu trabalho mais numa parte que é mais abstrata, assim. Você fala assim, olha, Saquei, saquei. existem esses módulos de comunidade, existem esses tipos de problemas. O que que acontece quando eu considero essas coisas e resolvo esse problema? Quer dizer, o que acontece quando eu considero esse módulo de comunidade, que é o de predação intraguilda que comentei? O que acontece quando eu considero esse módulo de comunidade em habitats periódicos ou heterogêneos? Então, como é que a invasão vai se dar nesse sentido? E esse lado, você acaba não tendo muita confirmação teórica, porque você está escrevendo os modelos para explicar fenômenos mais gerais. É coisas que você esperaria observar na natureza caso isso viesse a ocorrer. Não necessariamente que você vai, mas que você esperaria. E você descreve um conjunto de fenômenos geral. Então, você descreve todo, daquele sistema, você descreve todas as possibilidades e você vê qual que é o. Quando você vai para a prática, né, quando você precisa aplicar o seu modelo, aí você vai ver qual daquelas saídas que você apresentou previamente é que ele vai tomar. Sim, faz sentido. Eu até agora comecei a então a traçar um paralelo com altas energias, né? Tipo, os experimentos, quem conversa mais com experimentos é quem trabalha com a fenomenologia, que constrói os modelos e tal, e precisa verificar. Agora, quem está mais trabalhando na teoria, na verdade, talvez está construindo ferramentas para que as pessoas que vão modelar possam usar, né? Então, entender Exato, as exato. ferramentas, tal. Para Matematicamente, quando tal. você, para quando você ir para o campo, quer dizer, quando você tiver uma coisa mais aplicada, você saber mais ou menos o que você pode esperar. É mais esse sentido que a ecologia teórica, a Legal. biologia matemática. Quer dizer, biologia matemática e ecologia teórica tem todas as vertentes que você pode imaginar. Super aplicado, pouco aplicado, mais no meio. Mas na Sim, parte sim. que eu estou, que é quer dizer, que é menos aplicada, é mais teórica, a gente tem mais essa abordagem de, olha, o que a gente pode esperar mais ou menos. É isso. E aí, quando precisar O de Vitor verdade, a gente vai. quando o Vitor, quando eu estava ali empolgado com a descoberta de que dá para modelar a mutação, ele comentou ali, Vini já veio pro lado biomate da força. Aí, ó, É, tá no caminho. pode vir, que o lado biomático da força é forte. Ah, tu tinha comentado que, tipo, é, o, o trabalho que mais, que um dos trabalhos que tu, tipo assim, terminou, assim, entre aspas, terminou, né, mas, tipo, que a gente nunca termina nada, né, assim, tipo, sempre tem coisas a mais para fazer, mas, assim,
o trabalho que tu fez no mestrado é um trabalho que tu tem, tipo, pretensões de publicar e tal, né? Eu não sei se tu, Isso. O sobre o meu que que trabalho é. do mestrado, o meu trabalho do mestrado ele é um pouco mais técnico, mas assim, ele não é sobre invasões biológicas, ele ainda é sobre biologia matemática, mas ele trabalha um problema um pouco oposto, assim. É o que acontece se eu tenho uma população que está num habitat finito, quer dizer, pensa uma população num quadrado, né? Quando você faz experimentos com bactérias e tudo mais, você observa que se você diminuir muito o pratinho de Petri dish, né? O pratinho de Petri, você pode ficar diminuindo ele. Se em algum momento você diminuir ele muito, você vai ver que quer dizer, você diminui ele e em volta você deixa completamente hostil. Se a bactéria pular ali, ela vai falecer. Mas se você diminuir muito esse pratinho, você vai ver que as bactérias elas começam a sumir. Quer dizer, se perde completamente a população de bactérias. Por mais que elas pudessem estar ali, entendeu? Elas poderiam estar ali. Cabe muitas bactérias ali ainda, mas elas não estão mais lá. Isso é um fenômeno que a gente chama de fenômeno de tamanho de habitat crítico, que é quando você reduz muito o habitat de uma população e aquele habitat para de ser viável para ela. É basicamente porque, assim, se você reduz o habitat e em volta o habitat é muito hostil, esse é o trabalho que o Victor, assim, complementou muito, muito bem. O meu trabalho de mestrado é bem focado em tamanho de habitat crítico e o Victor complementa ele muito bem, falando que de hábitats heterogêneos e como a hostilidade das partes do habitat que não são viáveis para a população, elas interferem em ter muita ou pouca densidade. Mas basicamente é assim: pensa que pisou para fora do seu habitat, você morre. Certo? Isso é muito hostil, infinitamente hostil. E aí, o meu trabalho é exatamente ver qual é esse tamanho de habitat para diferentes módulos de comunidade Uhum. para que eu tenha diferentes regimes. Então, quando é que duas espécies conseguem coexistir no mesmo habitat, sendo que elas competem? Aí depende do tamanho do habitat. Então, você tem tamanhos de habitat que permitem coexistência, tem tamanhos de habitat que permitem só uma ou outra existir. Então, é nesse sentido de observar esses fenômenos de quais tamanhos são, que tamanhos importam, para que você observe determinadas populações. Hum, Acho que deu uma travadinha de novo, acho que sou eu aqui. No finalzinho agora do que eu tava falando. Ah, Mas pode crer, tipo, é, foi um trabalho então sem então usar essa variável espacial, quer dizer, tendo o fator espaço, mas sem olhar para uma distribuição espacial, mas apenas não, você olha, né? Você olha para a distribuição tá. espacial também. Mas aí, como o trabalho é mais técnico, porque, assim, o resultado principal dele é que a gente usa uma técnica de aproximação da física mesmo, que é o método variacional, que Pode crer. todo mundo usa na física, e aí na biologia, assim, tem alguns métodos variacionais clássicos e tudo mais, mas do jeito que a gente usa, assim, de propor, olha, não tem a Lagrangiana, mas se eu escrever essa Lagrangiana aqui, ela aproxima bem, e eu vou resolver essa ação, né, na biologia, que não tem ação, mas eu vou resolver essa ação e eu vou sair com equações. E aí eu vou sair com essas equações que são que descrevem os parâmetros variacionais da minha solução, né, são Aham. equações diferenciais ordinárias. Então, é um método de aproximação que tira eu de um problema que são equações diferenciais parciais, que são complicadas, para um problema que me leva para equações diferenciais ordinárias. É um método variacional que você usa em mecânica quântica também. Pô, que E aí massa. você escreve essas equações e você obtém todas as coisas que importam assim para fenômeno de PET crítico, né? Foi isso que eu fiz, por isso que é um trabalho mais técnico, né? Para quem não conhece o que é o Sim. método variacional aí, tá perdidaço. Tipo assim, vocês estão usando a linguagem, vamos dizer assim, uma linguagem realmente de física, né? E talvez então Isso, mostrando que essa linguagem ela é adequada não só para tu estudar, sei lá, partículas e não sei o quê, mas para estudar sistemas biológicos isso. também. Quer dizer, alguns, né? Esses deu. Agora eu não sei qual Pode é o crer. limite do método. Eu não sei. Sim, sim.
Tipo, e será que tem uma ideia de que talvez método variacional, né, usar um lagrangiano para descrever dinâmicas de sistemas biológicos é uma coisa assim que, tipo, é vislumbrado que isso possa, tipo, sei lá, ajudar de alguma forma, tipo, facilitar ou tipo, dar algum insight novo em sistemas biológicos, eu não sei. Então, assim, tem poucos trabalhos assim que fazem exatamente métodos variacionais em biologia. Tem alguns métodos variacionais que são, que, assim, você pode chamar desse jeito, mas, enfim, que são métodos de aproximação de soluções mesmo, que eles recebem o nome variacional porque eles partem de princípios variacionais da matemática, quer dizer, uma quantidade tem que ser menor do que a outra. Mas, assim, os ensaios gerais é que são aproximações, né? Então você tem como descrever alguns fenômenos, mas como você está falando de equações diferenciais parciais, e como são métodos de aproximações, você está falando de uma família de soluções possíveis para aquele problema. E aí você não aborda, assim, você não aborda todas as outras que também seriam, entendeu? Então você perde um pouco esse aspecto. Mas, assim, dá insights do que pode ser observado. Obviamente você tem insights do que pode ser observado. Pode Mas crer. você perde também um pouco, né? Do que a teoria analítica mais bonitinha, mais completa, mais matematizada e tudo mais, que escreve o problema muito bem, só que é muito difícil, não é assim, para um físico pegar a matemática que está sendo usada naquelas equações é um processo um pouco chato, né? Você tem que estudar muito, precisa de um curso de pós-graduação em matemática, né? São cursos de pós-graduação em matemática, Uhum. que não é o que o físico faz. Tipo, e aí, por exemplo, né, nesse estudo, então, mais de invasões biológicas, às vezes também não chegou a olhar desse aspecto de variacional e tal. Não foi necessário. Não, não, não. Em invasões biológicas, a gente usa só que a solução é uma onda viajante e vai para frente. E em Pode método crer. variacional, você usa que a solução tem uma forma que você queira, que ela precise ter, dependendo das condições de fronteira, né? Você descreve a forma dela no espaço e aí você vai estudando os parâmetros variacionais que você colocou. Sim. E tem uma outra questão que eu ainda fiquei com uma pulga atrás da orelha na parte de modelar mutação. Hum. Tipo, para tu poder modelar essas variações de mutação, tu tem que ter ideia de qual parâmetro da tua espécie ali tu imagina que poderia ser, que pode mudar, né? Devido, que pode, eu não sei, porque você imagina que tipo, né, a, a espécie se reproduz e daí o filho tem a perna maior, por exemplo. Então tu vai ter que ter um parâmetro que é o tamanho da perna, por exemplo. E aí tu vai ter que dizer, ah, não, eu acho que Isso. vai variar o tamanho da perna, mas você tem que ter essa Então, você pode escrever o tamanho da perna, na verdade, como uma variável. E aí, algum parâmetro do seu modelo precisa depender do tamanho da perna. Porque se você tiver mutações que não influenciam em nada para o crescimento, para as relações ecológicas da espécie, né? Se você tiver uma mutação num parâmetro que não influencia nas relações ecológicas da espécie, essa mutação sim, não fede sim, nem justo. cheira, né? Acho que a gente chama, né? Assim, não Mas faz diferença. a ideia é tipo tu permitir variação de todos os parâmetros que determinam uma espécie, vamos dizer assim, dentro do modelo. E isso, você pode pensar nesse sentido. Você pode pensar só, por exemplo, você falou tamanho de perna, né? Você pode pensar que tamanho de perna está diretamente ligado com quanto a espécie se difunde. Então, quão longe ela Uhum. consegue ir numa determinada. Quer dizer, qual área ela consegue cobrir numa determinada taxa, numa determinado período de tempo, né? Você pode pensar nesse sentido. Então, você vai escrever lá o tamanho de perna como uma variável extra. Então, você tem tempo, espaço e tamanho de perna. E aí você faz a sua constante que diz o quão rápido os caras se movem pelo espaço, depender do tamanho de perna. E aí você vai ter que introduzir essas mutações, que é o filho ter a perna um pouco maior, um pouco menor que o pai, ou que a mãe. E nisso você vai ter a dinâmica resultante, né? Quer dizer, como é que isso aumenta a velocidade, diminui a velocidade de invasão. Você pode escrever essas equações.
tem um paper bonitinho que já saiu, acho que saiu em 2014, que mostra, né, quando você considera, quer dizer, que a sua difusão é o parâmetro que, na verdade, é o próprio traço, né? A própria característica que está mudando é a difusividade. Então, a difusividade o próprio parâmetro seria o tamanho da perna, entendeu? E aí, que mostra que na frente da onda você acaba com esse parâmetro lá grandão, que você vai cada vez os mais rápidos vão chegando mais na frente, e aí eles vão tendo filhos que são tão rápidos quanto eles, e vão tendo filhos que são um pouco mais, que aí, quer dizer, você vai criando várias, como é que chama? Gargalos, né? São vários gargalinhos, porque se você deixou o mais rápido chegar na frente primeiro, os filhos deles vão ser mais rápidos, que vão chegar na frente primeiro, que daí vão ter filhos, que daí vão colonizar também primeiro, e aí vai indo, né? São vários Você vai gargalinhos. ter, e você vai ter uma distribuição espacial, tipo assim, lá perto da origem, vamos dizer assim, vão estar as espécies com as pernas menores e a perna vai crescendo conforme você vai avançando em território. Isso, exato, exato. É isso que aconteceu com os sapos na Pode Austrália, que crer. comentei. Legal, Mas legal. é um efeito. E aí você pode escrever os modelos, já tem alguns modelos escritos para isso, que mostram exatamente a distribuição do tamanho do que seria o tamanho das pernas, aí, que seria o D, que seria a difusividade. A distribuição das difusividades em diferentes locais do espaço, aí você vê que a distribuição em um lugar é muito mais centrada em valores baixos, e lá na frente de onda é centrada em valores grandes. Então, quer dizer, os mais rápidos estão de fato lá na frente, no modelo. Legal. Então é nesse sentido. Mas, sim, você precisa. Isso que você comentou Se- a mutação precisa ser uma característica que seja ecologicamente relevante. Então, ela precisa influenciar o quanto ele se reproduz, ou quão bem ele é em capturar presa, ou quão bem ele é em fugir do predador, ou quão bom ele é em competir com o seu competidor, ou quão bom ele é em difundir. Então, ela precisa ser um traço que tenha ligação com um parâmetro que seja ecologicamente relevante. tipo, é, realmente a mutação é simplesmente você permitir que os parâmetros mudem em função do tempo, vamos dizer, mas sempre numa escala muito, muito, muito pequena. Não, a mutação é você permitir, assim, no modelo é você permitir que a prole tenha características diferentes dos seus ancestrais. Mutação é isso. Sim. Um resultado da mutação que você observa é que os parâmetros do seu modelo, médios, né, vão mudar com o tempo. Né? Porque é um resultado de você considerar mutação. Né? Não é que mutação faz os parâmetros. Não é que você considerar que os parâmetros mudem no tempo, é que você considera a mutação. É só que um resultado que você considerar a mutação é que os parâmetros médios Aqui. observados podem mudar no tempo. Pode crer, pode crer. É. Bom, Silas, ó, faltam uns 7 minutos para fechar uma Aí, hora. foi, foi Tipo, rápido. é, eu até agora pergunto se tem algum ponto assim que tu acha interessante falar, porque eu fico perguntando, de repente, tem alguma coisa que tu acha interessante de pontuar que não. Hum, Tem também uma pergunta isso, do acho. Vitor, né? Esse caso do É, sapo também é muito de sapo com perna grande acasalar com sapo de perna grande, porque eles estão juntos na onda, não? isso, exato. Eles precisam. Quer dizer, uma coisa leva a outra, né? Se os mais rápidos chegam antes nos lugares não colonizados, quando eles forem se acasalar, né, o macho com a fêmea, a probabilidade de que o macho de perna grande encontre uma fêmea de perna grande é maior porque eles estão juntos naquela localidade, né? Eles chegaram lá antes. Então eles vão ter um filho que muito provavelmente também vai ter perna grande. Né? A probabilidade de um pai com perna grande e uma mãe com perna grande ter um filho com perna grande é maior do que qualquer combinação diferente dessa. E nesse sentido, Entra o fator espacial também, entra novamente, o né? fator espacial, que é o que a gente chama de acasalamento preferencial, que não é um acasalamento preferencial clássico. E o que é o acasalamento preferencial? Casamento preferencial é, sei lá, eu sou um sapo de perna grande, eu vou procurar uma fêmea que tenha perna grande também. Isso porque ela tem uma característica semelhante à minha. Ou eu sou um sapo de perna curta, eu vou procurar uma fêmea que tenha perna curta também.
E a fêmea só vai ser permissiva a um macho com um tamanho de perna semelhante, digamos assim. Isso é o que a gente chama de acasalamento preferencial, que é nesse sentido, né? Aí, com o espaço no jogo, você não precisa ter acasalamento preferencial, é só o espaço mesmo fazendo isso. Porque se o cara mais rápido, que tem esses traços de perna maior, perna mais forte, não sei. Se o cara mais rápido chegou lá na frente antes e a fêmea mais rápida também chegou lá na frente antes, eles acabam só tendo eles mesmos para se reproduzir. Então, é a disponibilidade, é o que tem, eles precisam se reproduzir, eles se reproduzem. Que é o objetivo da vida é esse para eles, né? É reprodução. Sim. Mas aí é uma Então, consequência natural já do modelo, né? Não precisa nem é uma de. consequência natural do fenômeno mesmo, assim. Do Você fenômeno. observa isso porque, enfim, aonde os caras mais rápidos estão, só tem gente rápida também. E onde os mais lerdinhos estão, só tem gente lerdinha também. Isso vai gerando aqueles gargalinhos que eu falei, né? Sim. De interessante para comentar, é uma coisa que eu sempre comento, sempre que eu tenho a oportunidade, que é um vídeo que o Rafa, não sei se o pessoal conhece o Rafa, mas enfim, o Vinícius conhece o Rafa. É um vídeo que o O Rafa Rafa, me ele mandou. participou aqui também. Participou? Então, o Rafa que ele me mandou, que é um vídeo da Vox, falando dos hipopótamos que eram do Pablo Escobar. Que o Pablo Ah, Escobar tinha na Colômbia um zoológico privado, era um zoológico dele, mas ele foi morto. E esse zoológico ficou abandonado. Eles conseguiram levar todos os bichos de lá, menos alguns hipopótamos, alguns casais de hipopótamos. Esses casais escaparam desse zoológico e agora são um baita problemão na Colômbia, porque, quer dizer, se você pensar da onde os hipopótamos vieram, que é na África tem temporadas de seca, temporadas de chuva, então você tem agentes naturais que impedem o crescimento explosivo dos hipopótamos. O Victor falou, essa é inacreditável. É mesmo, é inacreditável. E aí, na Colômbia, não tem seca. Na Colômbia, o tempo é tropical, certo? E você tem condições ideais para o crescimento de hipopótamo. Então, sei lá, tinha 4 hipopótamos sei lá, algumas décadas atrás. Hoje você tem quase uma centena de hipopótamos vivendo no vilarejo. E esses bichos eles são super agressivos, quer dizer, não pode chegar criança perto deles, porque eles vão tentar matar, não pode chegar pessoa perto deles, que eles vão tentar matar. E aí o governo colombiano não sabe como reagir, caramba. e, enfim, é um exemplo de invasão biológica que a gente, assim, perdeu o controle, né? Eles não. É super caro para transportar um hipopótamo de volta para a África. Matar a população não gosta, né? Você matar um animal, a população é obviamente contra. Então, meio que eles estão num beco sem saída lá. E os hipopótamos se dão bem E e imagino estão que saindo. vai aumentando cada vez mais a população, assim, né? Isso. Você tem cada vez mais, eles vão se procriando, procriando. De repente tá aumentando a perna do hipopótamo, ele tá crescendo Aí, mais aí, rápido. aí tem mais essas coisas aí. Mas, Cara, que loucura. mas depois aí, quem estiver assistindo, procura o vídeo da Vox. Acho que é um Vox Borders. E aí coloca, Pablo Escobar Zoo e Colombia Problem, sei lá, alguma coisa assim no YouTube, vocês não devem achar. Não, é muito difícil de achar. Pode crer, pode crer. Bom, então. É... Bom, então, vou te agradecer por ter participado, Silas. Obrigado. Eu que Foi muito agradeço o massa. convite. A gente conseguiu falar de coisas, de vários assuntos, assim, em torno das coisas que tu estuda. Acho que ficou bem legal, assim, tipo. Tu sabe que eu gostei, simplesmente dessa parte de modelar mutação. Achei legal, achei massa. E Uhum. obrigado para quem assistiu aí, Eu e que agradeço também. mandou pergunta e tal. Então é isso aí. Beleza. Valeu. Valeu, Vini. Eu agradeço o convite aí e agradeço todo mundo que assistiu também. E é isso aí. Show. Beleza.